Quando a gente fala de vídeo, uma outra dica que tem é você se acostumar a se ver falando. Porque geralmente quando a gente fala, a gente só escuta a nossa voz. Então, a gente não sabe os detalhes do nosso rosto na hora que a gente fala. Então, eu sou uma pessoa que eu vou falando e a minha sobrancelha vai levantando aqui, ó. Entendeu? Sempre que eu vou lá com o Alexandre, eu falo, Alexandre, dá um pontinho de botox aqui, porque essa minha sobrancelha, ela sobe mais. Isso é uma característica minha. E esses pequenos detalhes, que são características suas, podem realmente travar você na hora que você se vê falando. Porque você irisa uma coisa e quando você vê, não é nada daquilo. E aí você trava. E aí isso tudo precisa ser trabalhado dentro da sua cabeça. E como é que se trabalha isso? Praticando e se vendo falar. Então, existem treinos que você pode fazer para que você se veja falando, seja no Stories, seja no WhatsApp, quando você for mandar mensagem para os seus amigos ou para sua família. O importante é que você pratique o vídeo e que você se veja, para você se acostumar falando. Pronto. Agora é você. Bom, eu vou falar uma coisa que também é muito impactante, é a confiança em si próprio. Autoconfiança. E antes de você fazer um vídeo, você vai ter que conhecer o seu público-alvo a fundo, né? Quem é o seu público-alvo? Qual é a dor dele? Sabendo disso, você vai pensar numa solução que você pode entregá-lo, né? Isso já vai te gerar uma confiança, gente. Porque, veja bem, você não vai fazer um vídeo aleatoriamente, né? Você vai saber, primeiro, para quem que você está informando, você vai saber a dor do público-alvo, o que que ele precisa, o que que ele necessita. Aí sim você vai bolar o tema do seu vídeo. Aí você faz um vídeo entregando para o seu público-alvo, né, para o paciente ou o que for, a solução para aquela dor dele. Você vai ficar confiante, porque você vai estar ajudando alguém, né? Você vai estar entregando uma solução, né? Isso eu acho, assim, fundamental. E por aí vai, gente. Confia em você. Pensa no julgamento. Aquelas pessoas que você acha que vão te julgar, elas vêm na sua cabeça na hora. E se vocês estão ouvindo eu falar isso, e se vocês sentem isso, vocês vão saber exatamente quem são as pessoas que você tem o medo do julgamento. Porque quando você começa a falar, aquelas pessoas vêm na sua cabeça. Parece um monte de fantasma. Exatamente. Né? E geralmente, essas pessoas, elas são colegas de trabalho, colegas de profissão. Ou amigos seus, amigos de infância, ou amigos, enfim, amigos que você tem medo que te julguem. Nunca você pensa que, de repente, um paciente pode te julgar. Raramente isso vem na cabeça de alguém. Por quê? Porque você sabe muito mais do que um paciente. Então, você não tem medo de te julgar. Você sabe o que você vai falar. Você tem medo dos seus colegas te julgarem. Você tem medo dos seus amigos te julgarem. Então, esse é o maior problema. E eu senti isso quando eu comecei a gravar vídeo, né? E a partir desse momento, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Que é quase um mantra, que é assim, eu estou falando com os meus pacientes. Eu estou falando com os meus pacientes. Eu estou falando com os meus pacientes. Eu fico repetindo aquilo ali, eu estou falando com os meus pacientes. E aquilo ali vai interiorizando em você. E você começa a entender isso. Porque se os colegas de trabalho ou os amigos que podem te julgar estão te seguindo, é porque eles querem. Na verdade, a sua página profissional ela é feita para o seu paciente. A minha última dica é: faça um roteiro. Sempre que você for gravar um vídeo, sempre que você tiver alguma coisa para falar em público, seja online ou seja pessoalmente, faça um roteiro para que você não se perca. Porque é muito importante você ter um início, meio e fim, né? Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo quando eu estava na faculdade. Eu fui apresentar um concurso de tema livre. E quando eu fui apresentar para a professora a primeira vez, cheguei lá na frente e falei assim... Olhei para o slide e falei, então, meu nome é Marina.
Eu não sabia, eu sabia tudo sobre o assunto, mas eu não sabia por onde eu começava. Mas por quê? Isso significa que eu não sabia o que eu estava falando? Não. Isso significa que eu não tinha um roteiro. Ou seja, eu não sabia por onde eu começava. Início, meio e fim, né? Então, eu acho que é importante você ter esse roteiro. E aí, o que eu fiz? Ela falou assim pra mim, olha, Marina, você vai pra casa, você vai fazer um roteiro e você vai praticar, vai lá, falar. E foi isso que eu fiz, eu segui um roteiro, eu tirei primeiro lugar no concurso Tema Livre. Então, assim, eu acho que é muito legal você sempre ter um roteiro. Tem gente que fala muito bem de improviso, mas eu acho que mesmo as pessoas que falam muito bem de improviso devem ter um roteiro para seguir. Com certeza. Porque isso ajuda muito, você ter um início, um meio e um fim.